Na Band FM, quem ama não esquece. Sonhar faz parte da vida. E não existe coisa mais gostosa do que compartilhar com alguém os mesmos planos. O duro é enxergar que nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que você quer. Mas talvez a vida te dê um jeitinho de surpreender e mostrar o verdadeiro caminho que você deve seguir. A minha história colocou os meus pés no chão de uma forma que eu nunca esperava. Desde muito nova, eu fui uma mulher muito batalhadora. Eu procurei sempre correr atrás dos meus sonhos e para isso eu dei muito duro. Não importava o quanto eu precisasse trabalhar, se eu tinha um objetivo. A gente marcar de ir sempre embora junto, hein? Até mesmo porque ter alguém como você para conversar faz toda a diferença. E foi assim que eu e o Paulo começamos uma amizade incrível. Ele sempre dava um jeitinho de me esperar para ir conversando e era tão bom isso, sabe? Aquele nosso encontro no final do dia virou parte da minha rotina. Ele era sempre muito atencioso, perguntava do meu trabalho, do meu dia e mostrava que realmente se interessava pelas minhas coisas. Eu adorava ir conversando com ele. E a viagem cada vez mais passava rápido, né? Muito rápido. Não dava para negar que estava rolando um interesse diferente. Mas eu desconfiei que ele já tinha uma outra pessoa. E para tirar dúvida, eu perguntei. Perguntei, assim como quem não quer nada. E ele foi sincero. Ele admitiu que era sim comprometido e que tinha até uma filha. Bom, então eu entendi que aquilo era mesmo só uma amizade e que não tinha segundas intenções. Quer dizer, foi o que eu pensei. Depois de algumas semanas, ele realmente começou a se engraçar para o meu lado e até tentou me beijar, mas eu automaticamente desviei. Mesmo que o Paulo fosse uma pessoa muito bacana, eu nunca começaria uma coisa de forma errada. Eu nunca aceitaria uma situação como essa. Mas ele me disse que tinha tentado me beijar porque tinha se separado e me garantiu que o relacionamento tinha chegado ao fim. Só depois de algum tempo que eu fui confiar na palavra dele. E só aí, só quando eu já tinha certeza que ele não era mais comprometido, foi que eu me entreguei completamente. A partir daí, nós passamos a ficar cada vez mais e mais próximos. E ele sempre com aquele jeitão companheiro dele. Sempre atencioso, sempre gentil. Eu amava o jeito dele, amava aquele jeito, como ele me tratava, o carinho, o respeito que ele tinha comigo. Eu estava tão feliz. Logo a gente assumiu para o mundo nosso relacionamento. E ele até fez questão de me levar para conhecer a família dele, que me recebeu super bem. Eu não tinha do que me queixar em relação a ele, nada. Os meses passavam e eu só tinha mais certeza do que o que a gente tinha era realmente especial. E que ele era a pessoa certa para mim. Um dia eu fui convidada para o aniversário da minha sogra. Quase toda a família dele estava lá. E a minha também. Nessa fase até as nossas famílias já eram mais próximas. Mas nesse dia eu comecei a sentir o Paulo estranho. Parecia que ele estava escondendo alguma coisa de mim. Ele estava distante, sei lá. Eu comecei a ficar preocupada. Fiquei imaginando mil coisas. E aquilo foi me dando uma angústia. Eu fiquei tão nervosa que eu pensei até ir embora. Mas bem nessa hora, o Paulo, ele levantou e disse na frente de todo mundo que estava lá que precisava dizer umas palavras. E foram as palavras mais lindas que eu já escutei na minha vida. Olha, gente, hoje eu tenho uma coisa muito séria para dizer, viu? Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui de todo mundo estar junto, reunido, para falar o quanto eu amo essa mulher. Camila, olha, meu amor, eu quero estar do seu lado todos os dias, entendeu? Você é muito especial para mim. É por isso que eu quero te fazer um pedido, para todo mundo ouvir aqui. Você aceita casar comigo? Meu Deus, que
coisa mais linda! Eu não imaginava que aquele mistério todo fosse isso. Eu te amo tanto. É claro que eu aceito, é claro. Eu aceito com toda a certeza do mundo, meu amor. Eu sei que você já estava até angustiada, mas eu queria que esse momento fosse perfeito. Olha, Camila, eu juro que eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Eu juro. A minha ficha não estava caindo. Ele estava ali ajoelhado, segurando uma aliança, pedindo para viver o resto da vida ao meu lado. E eu não conseguia acreditar. Ele realmente me surpreendeu e eu não desconfiei de nada. Claro que eu nem precisei pensar em dizer sim. Era 1000 vezes sim. 1000 vezes sim para ele. O Paulo era um namorado maravilhoso, um paizão para a filha dele, e eu sabia que como esposo ele não seria diferente jamais. Depois que a gente noivou, tinha muita coisa para planejar, né? A nossa casa, o nosso casamento e até a nossa lua de mel. Eu e o Paulo sonhávamos com tudo nos mínimos detalhes. A gente queria que saísse tudo perfeito, mas para isso nós dois começamos a trabalhar que nem 2 doidos. Eu dava duro, muito duro no trabalho, de segunda a segunda. E cada dinheirinho suado que eu conquistava, eu guardava para o meu casamento. O Paulo super me apoiava e sabia que no fundo meu esforço era para garantir o melhor para nós dois. Eu estava feliz demais e ansiosa também. Quanto mais se aproximava a nossa data, mais eu ficava com aquele friozinho na barriga. É claro, né? Os dias de fazer prova do vestido, nossa, meu Deus, era uma alegria, era uma sensação tão boa. Parecia um sonho que eu estava vivendo. Faltando 15 dias para o nosso tão sonhado casamento, o Paulo me avisou que ia ter uma viagem da família dele. Era um sítio, todos iam passar o final de semana, mas eu estava com muito trabalho acumulado, principalmente porque a gente ia logo sair de lua de mel e eu precisava deixar tudo certinho, né? Tudo organizado. O Paulo insistiu para que eu fosse. Ele fazia questão. Mas eu realmente não tinha como ir, não tinha. Eu percebi que ele ficou bastante chateado. E eu fiquei com maior peso na consciência de não ir, né? Então eu dei um jeitinho de correr com as tarefas e eu consegui. Consegui terminar tudo a tempo de sair cedo e fazer uma surpresa para o meu amor. Eu fui sem avisar para a casa dele. E de lá a gente já ia viajar direto. Mas chegando na casa dele, eu vi que estava tudo muito silencioso. Eu entrei pela cozinha com calma e dei de frente com o Paulo. Eu tinha pensado que ele ia amar a surpresa. Eu pensei que ele ia abrir um sorriso, que ele ia comemorar. Mas não. Muito pelo contrário. Ele ficou nervoso, como se não tivesse gostado de me ver ali. Foi uma reação que eu jamais esperaria. Uma coisa sem sentido nenhum. Camila, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar trabalhando? Que? Eu não estou entendendo. Ué, Paulo, eu corri para dar tempo de ir com você, foi isso? Eu queria ir junto, só isso, amor. Sabe, eu queria curtir um pouco mais a gente antes do casamento, mas eu que não tô entendendo. Parece que você não gostou de me ver. Não é isso. É que não tem lugar no carro para você. Tá tudo lotado, meu amor. Além disso, de última hora não dá, né, Camila? Como é que é? Você não podia ter vindo sem avisar. Como que não dava pra ir sem avisar? Eu vi que aquilo estava estranho. Era uma história muito mal contada e eu comecei a colocar ele na parede. Ele estava nervoso. Eu estava vendo. E aí eu juro pra você que tá ouvindo, que no meio daquela conversa, eu escutei uma voz vindo do quarto dele. E era uma voz de mulher. Uma voz falando com um risinho, sabe, um sorrisinho na voz? É porque eu vou também. Oi? Que? Como é que é? O que era aquilo? O que era aquilo? Que piada era essa? Eu saí correndo. Saí correndo mesmo e quando eu abri a porta, tava lá
Tava lá, bem à vontade, deitada na cama dele. A ex-namorada do Paulo, a mãe da filha dele. Não, peraí. Não era possível. Eu até esfreguei os olhos. O quê? Como? Aquela mulher falando na minha cara que eu não podia ir pro sítio porque ela ia. Que não tinha lugar no carro. Que eu comprei porque ela ia. Aquilo parecia, sei lá, um sonho. Uma pegadinha. Faltando 15 dias pro meu casamento, o Paulo tinha feito isso. Ele estava mentindo pra mim dessa forma. E pior, a família toda dele sendo cúmplice. Todo mundo sabia que ele ia levar uma outra mulher pra viagem. De verdade, eu nem consigo explicar aqui o que eu senti. Eu estava tão humilhada, arrasada, sem chão. Tanto que eu nem tive força pra fazer nada. Só olhei pra ele e falei pra ele sair da minha frente. Ele ficou lá parado, me olhando, sem nem tentar explicar, como se tudo aquilo fosse normal. Não parou aí, não. Por incrível que pareça, mesmo depois de tudo isso, ele ainda foi pra tal viagem e levou ela com ele. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Às vésperas do meu casamento. Depois de pagar tudo, de organizar tudo, todo mundo convidado, tudo prontinho, o que eu ia fazer, meu Deus? Eu não sei como eu não morri naquele final de semana. Eu chorei tanto. Eu chorei tanto, mas tanto. Parecia um pesadelo aquilo tudo. Enquanto isso, ele lá, curtindo o sítio com a ex dele. Até que no domingo à noite o Paulo voltou e procurou querendo conversar, querendo finalmente se explicar. E eu aceitei. Aceitei porque pra mim era tudo tão surreal que ele tinha que ter alguma coisa pra me dizer, alguma coisa que fizesse sentido. Olha, foi doloroso demais, viu? Mas pelo menos ali, ele me confessou tudo. Confessou que estava se relacionando com ela e já fazia tempo. Que realmente todo mundo sabia, mas que ele tinha percebido a burrada que ele estava fazendo, que precisava muito do meu perdão. Eu custei demais acreditar naquelas palavras. Demais. Mas no final... Bom, quem nunca errou, né? As pessoas erram. Eu me convenci disso. Além do mais, eu tinha uma história linda ao lado do Paulo, linda. Então por que não recomeçar? Por quê? Nós tivemos uma reconciliação tão maravilhosa naquela noite, tão deliciosa. Foi tão boa, que ele não parou de repetir que eu era a mulher da vida dele. Sabe como é bom fazer as pazes, né? E assim os dias foram passando e eu naquele nervosismo pro casamento que estava se aproximando. O Paulo falava comigo o tempo todo. Acho que ele também estava nervoso. Até que o grande dia chegou. Depois de tanto tempo planejando, lá estava eu, pronta e infeliz. Olhando para aquela situação toda, olhando para mim mesma e pensando se depois de tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha descoberto, eu deveria subir naquele altar. E foi aí que eu percebi. Eu percebi que eu não queria ser aquela que se conforma com uma traição. Ainda mais dias antes do casamento. Da forma como foi. Não. Eu não poderia estar infeliz justo nesse dia. Eu não podia dar o prazer de todos me olharem com pena. Essa não era eu. E se tinha uma coisa que eu tinha certeza, era que eu não merecia nada daquilo. Então eu ergui a minha cabeça. Eu enxuguei as minhas lágrimas. Eu me arrumei. Eu peguei minhas melhores roupas, a minha mala e fui. Fui viajar com o dinheiro que eu juntei para gastar com quem não me merecia. Ao invés disso, eu gastei
com a pessoa que eu mais deixei de lado esse tempo todo. Eu mesma. E o Paulo? O Paulo ficou. Sim. Me esperando no altar, na frente de toda a família dele, que também tinha me enganado. Eu não me arrependo nem por um segundo de ter jogado tudo pra cima, de ter ido em busca da minha felicidade. Nesse momento tão difícil, eu tive o apoio da minha mãezona, que enxugou as minhas lágrimas e também chorou comigo. Ela foi testemunha do duro que eu dei para realizar aquele sonho. Mas como ela diz, tem coisa que a gente não perde, a gente se livra. E eu me livrei. Não foi fácil. Eu chorei muito. Principalmente na hora de me desfazer de tudo. Quanto esforço, quanto planejamento, para nada. Por nada. Por muito tempo eu fiquei fechada para o amor. Eu acreditava que homem nenhum ia me amar de verdade. Mas eu estava enganada. Depois de anos eu conheci o Antônio. Um homem que me deu apoio, carinho, confiança e curou todos os meus traumas. Depois de 5 anos juntos eu finalmente casei, dessa vez, com a certeza de que nunca me faltaria felicidade. Eu sou hoje a mulher mais feliz e amada desse mundo. E agradeço todos os dias por ter encontrado alguém como ele, que está disposto a dividir a vida comigo. Parece loucura, né? Parece loucura o que eu vou falar agora, mas eu agradeço todos os dias por a vida ter me mostrado, mesmo que da pior forma, que eu estava compartilhando um sonho com alguém que nunca quis vivê-lo. O fim pode machucar demais, pode doer por meses e até anos. Mas quando finalmente a gente compreende que o ponto final é apenas o início de um novo parágrafo, tudo muda.